Olá, queridos amigos, queridas amigas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que alegria, que prazer de nós separarmos este momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição? E hoje, sábado, 16 de agosto de 2025, dentro desse novo trimestre que é julho, agosto e setembro, hoje, sábado, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 8, que ela tem como título Aliança no Sinai. Essa lição aqui, meus amigos, né? Aliança no Sinai. E na abertura aqui da lição aqui, que todos podem ver aqui, nós vemos aqui do lado esquerdo, né? Nós vemos aqui o deserto de Horebe, onde se localiza ali o Monte Sinai, tá? E do lado direito nós temos aqui as duas tábuas da lei, os 10 mandamentos, sendo que uma tábua ela tem 4 mandamentos e a outra tábua tem 6 mandamentos, né? Onde os 4 mandamentos iniciais é o nosso relacionamento com Deus, e a segunda tábua, outros 6 mandamentos, é o nosso relacionamento com o próximo, né? Formando assim o caráter de Deus através de uma aliança, onde está gravado aqui na aliança os 10 mandamentos, né? E Deus, quando ele retirou o povo de Israel ali do Egito, que estava escravizado, onde ele fez essa promessa e cumpriu, ele havia feito isso assim de uma forma verbal, e ele acabou cumprindo essa promessa em libertar o povo de Israel ali do Egito, com muita custa, né? Porque teve problemas com o faraó, mas através de sinais e milagres ele acabou libertando o povo de Israel dali. E a aliança de Deus, ela naquele momento, ela era feita assim verbalmente, né? Através dos sacerdotes e líderes que transmitiam a palavra de Deus para eles. Ou seja, mas mesmo assim, tudo isso era baseado nos 10 mandamentos, embora verbal. E Deus, quando o povo de Israel se direciona ali para a terra prometida, depois de eles andarem ali mais ou menos 3 meses, já estava completando quase 35 quilômetros mais ou menos, eles param nesse Monte Sinai aqui, né? E Deus chama Moisés e entrega para ele as 2 tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. E Deus ali, ele faz uma aliança com o povo de Israel. Só que agora, o povo de Israel, eles ouvem pela primeira vez a voz do Senhor, né? Porque até o Monte Sinai ele tremia, ele fumegava. E Deus ali naquele momento ele faz uma promessa de que ele iria levar o povo de Israel até a terra prometida de Canaã, mas porém deveria ser feita ali uma aliança, ali era um fechamento de contrato, né, entre Deus e o seu povo, já é numa base escrita, que ela estaria baseada, né, esse relacionamento, através justamente dos mandamentos, e que seu povo obedecesse, né? Seu povo realmente mantivesse esse pacto, né, com Deus, eles seriam muito abençoados, eles teriam uma terra prometida. E dentro daquele povo ali,
já através da morte de cordeiros, né, já indicava que Jesus viria, ou seja, haveria um Salvador, não só para aquela terra prometida, mas também para a Canaã espiritual, a Canaã celestial, que para nós hoje é uma promessa e uma aliança que Deus faz conosco. E quando aqui na lição de hoje diz aqui esse título assim, Aliança no Sinai, é quando Deus oficializa esse contrato e ele dá o início desse compromisso dele, Deus, com o seu povo, tanto da época quanto a nós hoje. Ou seja, era um compromisso entre ele, Deus, e o seu povo israelita, onde nós hoje somos o povo israelita espiritual. Existiu realmente o povo israelita, mas hoje nós somos o Israel espiritual. E ambos deveriam cumprir essa fidelidade para que fosse alcançada realmente essa promessa através dos mandamentos, a obediência através dos mandamentos, para que todos sejam salvos aí. E Deus, como iniciador dessa aliança, ele deu graça ao seu povo por amor a eles e estabelece um relacionamento, uma condição feita ali no Monte Sinai, que diz lá em Êxodo 19:4. E Deus queria que Israel fosse a nação santa, um sacerdócio real, uma nação diferenciada, né, do resto das outras nações no mundo. Que eles fossem um exemplo, né, que através deles eles pudessem testemunhar do amor de Deus. E assim a sua posse preciosa, um reino de sacerdotes, uma nação especial, estaria pronto para eles. E o padrão da aliança aqui ela é muito semelhante como é feito a aliança de outras nações na época também, faziam isto, né? Antigamente, na mesma época também do povo de Israel, os outros reis faziam isto. Eles faziam uma espécie de um contrato, uma aliança entre um rei soberano, que no caso aqui do povo de Israel era Deus, e o seu povo, que é Israel, com direitos e deveres, né? E no momento da aliança, Deus lembrou a todas as pessoas da sua obrigação, ou seja, a obrigação do povo em obedecer a sua lei, que está lá em Êxodo 19:5, e que foi entregue, né, no Monte Sinai de Deus para Moisés, e Moisés passou para o povo apresentando realmente este contrato, essa aliança. E pensando nisso, né, o responsável pela lição da escola sabatina da semana, ele colocou o seguinte verso para memorizar, que está lá em Êxodo 19, versículo 4-6, que Deus diz: vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, que está lá em Êxodo capítulo 19, versículos 4 e 6. Que lindo, né? Essa aliança que Deus sempre foi fiel, nós é que somos infiéis a Ele. E Deus, quando fala isto diretamente ao povo de Israel, com sua própria voz, já faziam 3 meses, né, que eles haviam partido ali do Egito. Eles estavam assim de frente ao Monte Sinai, estavam recebendo assim, orientações para eles adorarem ao Senhor e obedecerem às suas leis que regiria essa aliança. E nesse texto diz que Israel, o próprio Deus diz que Israel é a sua propriedade particular, uma conexão assim de Deus e a sua santidade, e ainda diz que toda a terra é dele. E esta é a aliança no Sinai que nós estudaremos com bastante detalhes nessa semana, para nós entendermos a mensagem de Deus para os nossos dias.
E talvez você pergunte, né, como Israel era o povo de Israel, e que Deus menciona aqui, e que Deus levou para o deserto? Como assim? Por que o deserto é o local para isto? Bom, primeiro que o deserto é um local assim de aprendizado, de ensinamento, é um local de provação, e é onde os maiores exércitos do mundo, inclusive na época, e também muito nos dias de hoje, levam seus soldados para treinamento. E até Jesus ele foi levado ao deserto para se preparar os 40 dias para poder que ele pudesse enfrentar esse problema da crucifixão, para ele morrer na cruz do Calvário. E aqui o povo de Israel que nós vemos, eles foram ao deserto e depois foram para a terra prometida, onde Deus cumpriu a sua parte, né? Um local que manda leite e mel. Era a promessa de Deus, bastava que eles obedecessem a Deus e observassem os estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento. E foi isso que Deus poderoso disse no texto acima. Vocês viram o que eu fiz com os egípcios, né? Aquelas sinais e maravilhas que ele fez lá para liberar o povo do Egito. E ele fala, e como levei vocês... Deus dava o alimento, o maná que caía do céu. Deus protegia eles assim com uma nuvem no céu, que mantinha um clima assim, para que o sol não batesse nele, e à noite tinha fogo por cima dessas nuvens, que mantinha essa temperatura. Esse é o amor de Deus, cuidando do seu povo, e além do mais, ele dava o alimento completo que caía para esse povo. E aqui estão assim a prioridade e os objetivos divinos. Deus os levou para perto de si mesmo. Deus queria que eles ficassem juntos ali no deserto, ou seja, próximo de Deus, que ninguém o atrapalhasse. E por isso que quando nós vamos para caminhos às vezes errados, né, nesse mundo de pecado, de promiscuidade, de todo tipo de ruindade, nós nos afastamos do Senhor. Mas Ele, Deus, Ele vai atrás, fala conosco, através de sua voz grave e no espírito dentro do nosso coração, e nos chama para que nós possamos retornar para Ele. E é só olhar o que aconteceu assim com os nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, que eles desobedeceram a Deus, quebraram a sua lei, pecaram e depois tentaram se esconder de Deus, e Deus foi atrás e perguntou, onde vocês estão? Que está lá em Gênesis 3:9. É claro que Deus sabia onde eles estavam, mas Deus queria ouvir com a voz deles, né, de Adão e Eva. Pai, isso aqui e tal. E que eles se arrependessem do que eles fizeram. E o primeiro passo nessa aliança de Deus com as pessoas é chamar. Venham a mim, a todos vocês que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tome meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso. Está lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. E a primeira coisa, né, que Deus faz, ele é um convite, né, para todos nós, no chamado, né, para todos nós. Mas ele respeita a decisão de cada um de nós, né? Por amor, ele dá esse livre-arbítrio para as pessoas decidirem para que lado que querem ir. Você é quem decide, né? O nosso destino eterno depende de cada um, da resposta de que nós damos para Deus. O resultado é perdição ou salvação, não existe outro. E você que decide. E nessa semana nós abordaremos essa lição maravilhosa com detalhes, com estudos assim diários, né, importantes, sobre essa lição 8, que é Aliança no Sinai. E nós nos aprofundaremos em vários outros assuntos, como, primeiro lá, Deus conduziu os israelitas até o Monte Sinai.
E o que foi que Deus prometeu ali no pé do Monte Sinai? Você sabe? Se você não sabe, nós daremos a resposta nessa semana em estudo diários, que está lá em Êxodo 19, versículo 1 até 8. Deus instruiu o seu povo de como proceder, de como caminhar. Mas como Deus preparou para eles receberem esses 10 mandamentos? Como Deus fez isto? Nós saberemos que está lá em Êxodo capítulo 19, versículos 9 até 25. O terceiro ponto, o decálogo, né, ou seja, os 10 mandamentos, não começa somente com os 10 mandamentos, mas quais são os princípios dele, né, que Deus fala para o povo de Israel, e como ele está organizado, esses mandamentos. Nós saberemos ali, em estudos da semana, que está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 1 até 17. A lei de Deus revela o seu caráter na íntegra, né, e mostra que ele, Deus, ele é poderoso. Mas então, qual é a função da lei e a sua importância para o ser humano, já que a lei não salva? Nós saberemos isto em estudos que está lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 23 até 25, e nós saberemos com detalhes assim, bem aprofundados. O quinto ponto que nós veremos na semana é que a Bíblia, ela é bem clara e nos informa que nós não poderemos ser salvos pela lei. A Bíblia fala isso. Ou talvez assim pela obediência desses 10 mandamentos. Mas então qual é o papel dos 10 mandamentos na nossa vida cristã? Saberemos em estudos diários nessa semana, que serão assim maravilhosos, que está lá a resposta em Romanos capítulo 3, versículos 20 até 24. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado para cada pessoa, clamado através do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo que a salvação só vem através dele. E que para você buscar o único mediador que existe entre os homens e Deus, é ele, Jesus, que ele morreu na cruz do Calvário por nós para salvar a mim e a vocês também, a cada um de nós. E quando você aceita verdadeiramente a Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você ganhará esse maravilhoso presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo que se aproxima, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família e seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. E você, meu amigo, minha amiga, você estará num lugar especial, que é o céu. E lá você participará da grande boda do Cordeiro, de uma grande festa, do casamento, da união do noivo Jesus e a sua noiva, a igreja, que somos nós. Estaremos numa grande festa assim, de confraternização. E você terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com o Senhor Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.